E aí, pessoal, chegou para mim, caiu nas minhas mãos um texto de um tal Padre Oliveira, né? Com algumas profecias, visões, revelações, alguns pressentimentos que ele teve, que ele anotava. A princípio eu perguntei, mas Padre Oliveira, será que é um texto de internet que eles estão fazendo e joga aí, né? E tudo. Bom, a princípio não dei muita atenção, mas depois eu lendo o texto, daqui a pouco eu vou ler para vocês também, eu lendo o texto, eu falei, gente, de fato, se isso é real, se existe um padre mesmo que anotou isso num diário há anos atrás, de fato, está acontecendo, né? Aí eu fui atrás, e não é só esse texto, existem vários textos que ele foi colocando no diário. E eu fui atrás desse tal Padre Oliveira, né? Consegui, né? Até então todo mundo falava, não, ninguém sabe quem que é, eu não sei, me passaram, ninguém sabia se existia de fato. Até que enfim alguém me mandou, eu falei, era alguém assim, né, confiável, eu falei, cara, você conhece esse padre? Ele falou assim, sim, conheço. Você tem contato? Eu falei, tem. Então eu quero ter contato com ele. Eu entrei em contato com ele, combinei, e ontem à noite eu fiz uma chamada de vídeo com ele. E eu pude perguntar se de fato, né, era com ele mesmo, esse texto era dele, o que tinha acontecido, que ele me falasse detalhes sobre isso. E eu de fato fiquei surpreso, né, com o que vem acontecendo com esse padre. Então ele revelou que não aconteceu agora, ele vem acontecendo já desde que ele é criança, alguns fenômenos, né? Depois que ele ficou adolescente, adulto, isso se intensificou. Tem, por exemplo, um sonho que ele sonhou por anos e anos e anos a fio, o mesmo sonho, só parou de sonhar depois que ele teve contato com a profecia de Padre Pio, um relato de uma visão que o Padre Pio teve. Ou seja, são inúmeros textos desse Padre Oliveira, né? E ele foi me falando algumas experiências que ele teve. Aí eu perguntei, padre, teria algum problema a gente colocar isso, expor isso para as pessoas? Porque eu penso que uma vez que Deus revelou, deu, isso é real e está se cumprindo, um propósito Deus tem. Ele não ia falar isso para ficar só para o Senhor, enfim. Ele falou, Tiba, eu também penso assim, mas eu também não tenho a real, assim, a interpretação de como que eu devo fazer, o que eu devo fazer com isso. Eu confesso que isso também me assusta um pouco, né? Eu falei, teria problema expor? Ele falou assim, não, eu acho que não tem problema, eu penso também que se Deus está falando, Ele quer preparar o povo para o que vai acontecer. Então, eu só não queria que o foco ficasse em mim, na minha pessoa, mas na mensagem, que é o mais importante. Eu não me importo, né? A minha pessoa não importa, mas nas mensagens. Mas eu sou um padre de paróquia, eu tenho vida ativa, né? De pública, inclusive, assim, né? De paróquia de frente, enfim. Então, com a autorização dele, eu fui atrás daquelas primeiras pessoas que pegaram o diário dele, que foi o Lucas Gelásio. O Lucas Gelásio foi atrás dele. Primeiro ele viu um texto e buscou o padre. E foi até a casa do padre e pediu para que ele pudesse ter acesso ao diário dele. E o padre concedeu. Então, a partir daí, o Lucas Gelásio começou a estudar essas mensagens e foi mostrando para o padre que muitas dessas coisas de fato aconteceram de forma precisa, né? Então eu perguntei para ele se eu podia expor a situação publicamente. Ele me deu autorização, por isso que eu estou falando isso para vocês, né? Eu vou ler esse texto, esse primeiro texto que chegou para mim, tá? Vou ler para vocês. Chegou até começando com uma observação. Padre Oliveira é um sacerdote gaúcho que há anos recebe revelações proféticas. No canal do Centro São Miguel, no YouTube, há uma aula comentando sobre ele e suas principais visões.
Em 12/3/2020, o sacerdote teve uma visão impressionante. Esse 2020, tá? O globo terrestre girava e nele apareciam gravados números de anos. Logo abaixo, várias cenas revelando o que ocorreria em cada ano. Tudo o que via em 2020 e 2021 aconteceu de forma precisa. Dividirei com vocês o trecho da visão sobre o ano de 2022, o ano que estamos hoje. Aí eu perguntei para ele, para esse padre, como é que acontece isso? Como é que é? Você vê imagem? Ele falou, tipo, é como se um canhão de imagens, de informações. E eu fui anotando e que eu fui vendo e percebendo, eu fui tentando descrever, guardar na memória e anotar. É como um canhão de informações. Ele me explicou detalhes sobre o que é, como, onde ele estava, como aconteceu. Né? Ele, por exemplo, tem até um poema que ele escreveu, um poema, é uma profecia em forma de poema ali. Ele falou que nesse momento ele não usou a palavra êxtase, mas assim, ele disse estado de consciência, estado de inconsciência, né? Alterado de consciência, estado alterado de consciência. Foi o termo que ele usou. E que ali eu fui vendo algumas coisas, percebendo algumas outras e tudo mais, e fui anotando tudo. Então se dá assim com ele, me deu detalhes, como chegam as informações para ele. Então o que é o trecho da visão sobre 2022? Vi o número 2022 e logo abaixo militares se reunindo. Era como se estivessem escondidos em uma reunião secreta. Escrevi em meu diário a seguinte interpretação: neste período, creio que os primeiros conflitos terão início, mas o mundo não saberá, não será público. Tá? Isso aqui ele não estava se referindo ao Brasil, a impressão de que não era com o Brasil, mas em relação ao mundo. Por quê? Logo em seguida, vi então um grande incêndio na parte superior do globo terrestre. Perguntei-me, haverá alguma catástrofe no hemisfério norte? Então, você vê que tem algumas expressões dele, do próprio padre, alguns sentimentos em relação àquilo que ele viu. Mas ele distingue o que ele viu e daquilo que ele entendeu. Né? Em seguida, vi o presidente da Rússia apontando para o globo e rindo debochadamente. Interpretei. A Rússia mostrará sua malícia. Isso é 2020, tá, gente? Não tinha guerra de Ucrânia, não tinha nada disso aí. A expressão dele era como que aquela de quando se diz, eu falei, eu avisei. Né? Então, o que aconteceu depois disso, né, em 2022, de fato, a guerra da Ucrânia, na Rússia, e tudo que a gente viu acontecer, e não sabemos que se vai parar por aí. Né? Agora entra uma parte, olha, muitíssimo delicada. Vejam só. Vi o Papa Bento XVI sendo preparado para o enterro, isso em 2022, debaixo do número 2022. Perguntei-me, o Papa Emérito irá para a casa do Pai em 2022? Então você percebe que a interpretação ele faz, mas ele deixa muito claro que foi ele interpretou. A pergunta que ele faz, o Papa Emérito Bento XVI vai falecer em 2022? Tá? Porque ele viu sendo preparado o enterro para ele. Em seguida, viu o Papa Francisco hesitando muito em assinar algum documento. Ele olhava para um mapa, no qual apareciam apenas o Ocidente. Interpretei. O Santo Padre terá de tomar alguma decisão muito importante que poderá mudar o rumo do Ocidente. Agora, relação ao Brasil. Olha, lembrando, nós estamos falando de 2022. Em seguida, vi a bandeira do Brasil suja com sangue ou tinta vermelha. Aí ele me confessou, ele me disse, na nossa conversa, falou, eu não disse que era sangue porque eu não tenho certeza que era sangue. Poderia ser a tinta do comunismo,
ou sangue mesmo. Então eu disse tinta vermelha. Continua. A Virgem Maria apareceu, pegou a bandeira e a sacudiu, tirando toda a sujeira. Interpretei. No Brasil haverá um período violento, ou uma investida grande do comunismo, mas a Virgem virá em socorro do país. Fecha aspas. Sobre a cena descrita, por último, o padre também comenta que Nossa Senhora apareceu com o manto do manto de Aparecida e deixa cair algumas lágrimas antes de juntar nossa bandeira no chão. Recorramos, portanto, a Nossa Senhora Aparecida, pedindo-lhe que o socorro seja logo, e rezemos a jaculatória de Nossa Senhora das Lágrimas. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Então, veja bem, o padre também, em conversa privada, ele me disse que ele via, ele estava como que, ele falou, imagina a Paulista deserta, Avenida Paulista deserta, à noite, né? Vazia. Eu estava ali olhando, Nossa Senhora passa do meu lado e aí eu olho, eu vejo a lateral e as costas dela indo em direção à bandeira no chão. E olho a bandeira com a poça vermelha ali manchada. E quando Nossa Senhora de bruços sobre a bandeira, cai as lágrimas de Nossa Senhora como gotas de diamante. Deu para ver bem essas lágrimas. Mas ela pega essa bandeira e faz assim com a mão, com a bandeira, esticando a bandeira, e aquele sangue sai, né? Então a impressão de que ele teve, no Brasil haverá, aí ele fala, né? Eu interpretei, no Brasil haverá um período violento ou uma investida grande do comunismo, mas a Virgem virá em socorro do país, tirando essa mancha de sangue, né? Uma graça de Nossa Senhora. Bom, gente, este aqui é um dos textos do Diário do Padre. Conversei com o Lucas, né, Gelásio. Nós vamos tratar, né, mais a fundo sobre algumas visões, revelações, esses pressentimentos, né, do Padre Oliveira, uma vez que ele pegou o diário, ele está ali com todos os textos, as informações. E eu sinto que se de fato for uma experiência de revelação para nós, é com um propósito da nossa preparação. Então, tem ele falando sobre os 3 dias de trevas, né? E muitas outras coisas, né? Ele fala sobre como ele via os 3 dias de trevas, o período que isso ia acontecer, né? Então dá para a gente entender algumas coisas, sabe, em relação a algumas datas, de algumas coisas assim. Claro, não muito preciso, sempre fica no ar aquela questão, né? Se é exatamente as datas que a gente imagina, é mais ou menos como um garabandal, a gente fica calculando alguma coisa, né? Mas dá para a gente de fato andar por isso, imaginar, levando em consideração os períodos que a gente está vivendo, né? Mas, claro, é uma revelação privada, nós não temos que acreditar, não precisamos acreditar, mas me chamou muita atenção, porque se de fato é uma experiência mística verdadeira, Deus está falando com a gente, né? Para nos alertar, para que nos preparemos, tá? E para nos chamar à conversão. Eu acho que esta é a mensagem central de tudo. Vocês vão passar por um sofrimento muito grande, a tribulação muito grande virá, né? A situação do mundo não é boa, não é tranquila, né? A mensagem que para mim fica é pelas mãos da Virgem Maria que nós vamos conseguir superar, vencer tudo isso. Ela estará conosco nesse processo todo. Esta é a mensagem mais forte. Apesar das profecias, das coisas que vão acontecer, né? Principalmente em relação à igreja, né? Tem muita coisa em relação à igreja que nessas mensagens, nessas visualizações do Padre Oliveira. E depois eu quero abordar com vocês com mais tempo, com mais calma, né? Já entrei em contato com o Lucas, a gente já marcou
aí uma live. Mais para frente a gente vai conversar mais sobre isso aqui no nosso canal, ok? Deus abençoe todos vocês. Vamos em frente rezando. Não se esqueçam, consagrando sempre a nossa família ao coração imaculado da Virgem Maria, a nossa nação ao Imaculado Coração de Maria. O fato do presidente da República ter feito oficialmente a consagração à Nossa Senhora Aparecida, gente, isso muda tudo, tá? Isso muda tudo, né? Tem uma experiência que o padre Oliveira me contou. Eu acho que ele não me pediu o segredo, né? Não me disse que não poderia contar, então eu vou expô-lo aqui, tá? Que foi uma experiência seguinte. Ele conta que ele estava terminando de assistir o documentário Eles Estão no Meio de Nós, né, do Bernardo Kister, sobre a teologia da libertação. Já estava no finzinho ali. De repente ele foi tomado de um movimento interior muito forte. O coração dele queimava e ele começou a chorar. Pôs a mão no rosto e chorava. Ele falou: alguma coisa está acontecendo nesse momento. E ele teve a impressão que não só ele que sentiu isso, várias pessoas sentiu ao mesmo tempo. E na hora ele passou a mão no telefone e ligou para alguém e perguntou: o que aconteceu? O que acabou de acontecer? E essa pessoa falou assim: o senhor, o que aconteceu? Ele falou: eu senti no coração. Ele falou assim: padre, o presidente da República acabou de consagrar o Brasil a Nossa Senhora Aparecida. Foi exatamente nesse momento. E ele sentiu da casa dele na hora isso que aconteceu. Teve um efeito espiritual. E o sentimento dele falou assim: isso mudou tudo. Isso mudou tudo. O fato dele ter feito essa consagração à Nossa Senhora. Então, gente, não nos desesperemos, tá? Nossa Senhora tem dito que os seus devotos serão cuidados por ela, serão preservados, serão protegidos, né? Tá aí as mensagens de Anguera, por exemplo, que fala de muitas coisas doloridas, difíceis que vamos viver, né? Mas sempre dizendo também: eu estarei convosco, não tenham medo, os meus devotos serão cuidados, né? Serão amparados, sempre estarei ao vosso lado, meu Jesus está contigo, né? Não podemos esquecer essas outras partes das profecias, das mensagens. Às vezes a gente fica lá, vai na mensagem e vai direto na profecia do que vai acontecer. E a gente esquece do resto. Nossa Senhora sempre tem dito: estarei com vocês, eu estou com vocês, calma, né? Não tenham medo, coragem, avante, sem medo. Os devotos serão cuidados por ela, de uma forma especial. Consagre a sua casa. Eu tive uma conversa depois de uma conversa com o Bruno do Centro Dom Bosco, até bem de noite, assim, a gente se ligou depois de uma live que eu fiz, e aí a gente estava conversando sobre o poder espiritual que o pai e a mãe têm sobre os filhos, né? E eu falava com ele: aqui em casa a gente faz a consagração à Nossa Senhora todos os dias de manhã. E ele falou: eu também aqui em casa, eu com autoridade pai, eu falo, eu como pai, porque o pai, ele tem essa autoridade espiritual sobre a família, sobre os filhos, sobre a esposa também, e a esposa também sobre os filhos, mas de maneira especial o pai. E aí ele contava que uma vez ele perguntou para um exorcista, né, o padre Duarte Lara, vocês conhecem, qual que eram os casos mais complicados de exorcismo. E o exorcista revelava os casos em que o pai consagrou o filho ao diabo. Isso é complicadíssimo, né? Mas muitas vezes o padre já foi o pai não está ali, ou não converteu, ou já morreu, e para quebrar isso é muito tempo e muita oração, muita renúncia, entendeu? Muito difícil, complicado, porque existe uma autoridade espiritual. Se para a bênção é assim, o pai abençoa, mas também a maldição vem se o pai entrega esse filho ao mal.
Então, ele falando sobre isso, ele falou, por isso eu consagro os meus filhos. Eu como pai, aí eu falo, Bruno, tal. Aí eu comecei a fazer isso também, em casa. Então, eu em casa de manhã, falo, Tiago, José Camargo, esse é meu nome, às vezes vocês não sabiam disso. Eu consagro Bento ao coração imaculado de Maria. Eu te consagro Matias ao imaculado coração. Eu te consagro Tomás ao imaculado. Eu te consagro Ana Luz ao coração imaculado de Maria. Eu te consagro Mariana ao coração imaculado de Maria. Eu te consagro Andréia Thaisa de Moura Camargos ao coração imaculado da Virgem Maria. Consagro a nossa família com a autoridade que me foi confiada de pai. Isso tem um efeito espiritual que vocês não têm ideia. Sigamos firmes, com coragem, sem medo, como disse Nossa Senhora, sabendo que a vitória, a graça, a intervenção divina virá pelas mãos de Nossa Senhora. Tá? Não tenha receio de proclamar isso, trabalhar para isso. Eu sei que tem muitos grupos de evangélicos católicos juntos, trabalhando aí nessa questão em comum que nós temos, e às vezes pode surgir um receio de trabalhar essas coisas. Bobagem. Não adianta, tá? Os nossos irmãos protestantes não vão entender algumas coisas agora, só depois. Eles vão entender tudo, mas agora não é a hora, eles não conseguem entender certas coisas. Então, não conte com isso. Faça você sem medo, na confiança que depois eles entenderão. Tá bom? É isso, pessoal. Deus abençoe, obrigado pelo tempo. E a gente volta a falar sobre estas questões. Eu vou voltar com mais vídeos sobre essas visões, revelações, interpretações do Padre Oliveira. Tá bom? Deus abençoe.